Oi, gente, meu nome é Adriana, eu sou do Ministério Infantil da Igreja Batista da Lagoinha, em Justinópolis. E eu tô aqui hoje para contar uma história para vocês. Só que essa história começa há muito tempo atrás, quando Deus ficou muito triste com o ser humano, porque nós estávamos pecando e nos afastando da presença dele. Então, Deus, que é muito inteligente, teve uma ideia. Ele enviou o seu filho Jesus aqui na terra para nos salvar. E aí, Jesus, que era um homem bom, ele fazia coisas boas, porque a essência de Jesus é o amor. E Jesus curava, Jesus falava palavras boas, Jesus ajudava as pessoas. Ele dizia sempre um para o outro: vamos cuidar uns dos outros, se preocupe com o próximo. E Jesus, ele continuou fazendo coisas boas, ele nunca pecou. Gente, Jesus nunca falou um palavrão, Jesus nunca desobedeceu a seus pais. Jesus realmente era sem pecado. Mesmo assim, algumas pessoas ainda tinham raiva de Jesus. E Jesus, mesmo sabendo disso, continuou pregando a palavra. Ele reuniu alguns amigos. Na verdade, tinham muitas pessoas que seguiam a Jesus para ouvir as coisas que ele falava acerca de Deus. Mas tinha alguns que eram mais próximos, eram os discípulos, eram os amigos mais chegados de Jesus. Eram 12 amigos. E aí, uma noite, Jesus convidou esses amigos e disse: preparem a ceia. E aí os amigos de Jesus prepararam tudo. E eles estavam todos assentados à mesa. E Jesus, então, explicou para eles acerca das coisas que iriam acontecer, da aliança que Deus estava fazendo conosco. E Jesus levantou o pão, partiu o pão e disse para todos: façam sempre isso em memória de mim. E dividiu o pão com seus amigos. Ele pegou o suco de uva, também dividiu e disse ali que era o seu sangue. Gente, o sangue? Pois é, alguma coisa iria acontecer. Mas eles continuavam ali e ficaram um tempo. Eles cantavam, eles riam, conversavam, mas Jesus, ele sentiu a necessidade de orar. E ali ele foi. Jesus chamou 3 amigos, os mais chegados, e eles foram com Jesus lá para o Getsemane. Getsemane era um jardim, e Jesus às vezes ia lá orar. Jesus pediu aos amigos que ficassem e orassem com ele. Jesus andou um pouquinho, foi mais para o alto do monte e começou a orar. De repente, Jesus voltou e os amigos estavam dormindo. Vocês acreditam? Às vezes a gente não consegue orar, né, gente? Mas a gente precisa, nós precisamos orar. Amém? Jesus deixou os amigos, falou: uma horinha, só um pouquinho, ore comigo. E voltou ao alto do monte. Quando ele chegou lá, Jesus se ajoelhou. E aí, gente, ele começou a sentir uma tristeza, uma aflição, alguma coisa, um aperto no peito. Jesus, eu acho que ele viu tudo que iria acontecer com ele, toda a dor, todo o sofrimento, toda a tristeza. E eu acho até, gente, penso mesmo, que ele viu aquilo que nós também faríamos, que nós deixaríamos ele triste, porque a gente ia pecar e entristecer o coração de Deus. Jesus orou tanto, 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 e falou com o Pai, que é o nosso Deus: se possível, afasta de mim esse cálice, não deixe essas coisas acontecerem, não deixa. Mas ele mesmo já pensou: contudo, Senhor, que seja feita a tua vontade, porque Deus tinha um plano para a humanidade, Deus tinha um plano para a gente, e ele precisava de Jesus, ele precisava de Jesus para que nós pudéssemos estar perto dele. Jesus então se levantou e voltou para perto dos amigos. Chegando lá, eles ainda estavam dormindo. E Jesus começou a conversar com eles. Mas de repente, quem vinha lá? Veio alguns soldados e um discípulo, um daqueles que se dizia amigo de Jesus. Esse homem veio logo e deu um beijo no rosto de Jesus. E assim que ele beijou, os soldados prenderam Jesus. Pegaram Jesus ali e levaram Jesus. E aí começa a parte mais triste da nossa história. Pois é, Jesus, ele foi espancado, ele foi maltratado. Eles cuspiram em Jesus, eles bateram nele muito.
e ainda colocaram uma coroa de espinhos. Deram para Jesus uma cruz muito pesada de madeira e mandaram Jesus carregar, levar para onde ele seria crucificado. Foi muita dor, muito sofrimento e ninguém fez nada. Jesus então foi crucificado. Ele foi crucificado ao lado de mais 2 homens. E lá na cruz, um desses homens ainda riu, debochou de Jesus. Disse para ele: se você é o Filho de Deus, então vá embora, saia daqui. E realmente, pensa bem, se Jesus era Filho de Deus, ele era todo poderoso. Ele não precisava passar por nada disso. Ele não precisava nem ser crucificado. Ele podia sair dali e com um sopro acabar com todo mundo. Ah, mas Jesus, ele sabia dos planos de Deus. Jesus sabia que ele precisava passar por tudo isso como um ser humano para nos mostrar que nós podemos vencer o pecado. Porque Jesus, ele é todo poderoso, mas ele escolheu morrer por mim e por você. O outro homem que estava ao lado de Jesus brigou. Não fale assim com ele. Não fale, ele é o Filho de Deus. E Jesus, olhando para esse homem, viu que ele estava arrependido e disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O outro ladrão se arrependeu. A gente precisa se arrepender. Algumas vezes a gente faz coisas erradas, mas precisamos pedir perdão, nos arrepender e não fazer mais. Aí, depois de muito sofrer na cruz, Jesus morreu. E o céu escureceu. E o sangue foi derramado na cruz. A terra tremia. As pessoas correram. E aí eles tiveram certeza. Esse era o Filho de Deus. E o véu, aquele que nos separava do Senhor, o véu se rasgou. E hoje nós podemos falar e estar mais perto do nosso Deus. Conversar com Ele, sentir a sua presença. O véu se rasgou. Um amigo de Jesus, então, ao vê-lo na cruz daquele jeito, se entristeceu e pediu aos homens: posso levar o meu mestre? Eles retiraram Jesus da cruz, o enrolaram e o levaram até o seu túmulo. Jesus foi colocado num túmulo novo, mas os homens ainda tinham medo que as pessoas o roubassem. Colocaram então alguns guardas de vigia e uma grande pedra para fechar o corpo de Jesus dentro do túmulo. Alguns dias se passaram. Jesus morreu na sexta-feira. Passou-se o sábado. E no domingo, bem cedinho, que é o domingo que nós conhecemos como domingo de Páscoa, algumas amigas de Jesus resolveram ir até o seu túmulo para colocar algumas flores, colocaram cheiros. Mas chegando lá, elas viram que a pedra tinha sido removida, que o túmulo estava aberto. Elas, com um pouco de medo, olharam e o corpo de Jesus já não estava mais lá. Então, um anjo apareceu a essas mulheres e perguntou: por que vocês estão procurando por um vivo no meio dos mortos? Elas saíram dali e começaram a andar sem entender o que estava acontecendo. E de repente encontraram o nosso mestre, mas elas não o reconheceram. Em seguida, Jesus as chamou e aí os olhos delas foram abertos e elas viram que era o nosso mestre que estava ressuscitado. Pois é, gente, Jesus, ele morreu, derramou o seu sangue na cruz por mim e por você, para que nós pudéssemos ser salvos. Essa data para nós é uma data muito especial. Hoje nós devemos estar alegres, nós devemos comemorar, porque o nosso Deus ressuscitou, Ele está no meio de nós. E pelo sacrifício que Ele fez na cruz, nós vamos poder estar do lado dEle e do nosso Deus, lá na glória, nos céus. E você precisa sempre guardar Jesus no seu coração. Você precisa aceitá-lo, porque Jesus ficou um tempo lá com seus discípulos,
Ele caminhou com ele por uns 40 dias e ensinou. Mas Deus, porque queria o seu filho de volta, disse: volta para mim, vem ficar comigo. E Jesus subiu aos céus, mas ele deixou o Espírito Santo, o Consolador, aquele que nos ensina, aquele que nos mostra, aquele que nos conduz dentro do nosso coração. Jesus subiu, estava lá em cima, ao lado do Pai, nos aguardando. Mas o Espírito Santo fica aqui, dentro do meu coração e do seu. E nós devemos reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz e nos alegrar com ele, sabendo que um dia nós vamos estar com eles no céu. Vamos fazer uma oração então? Feche seus olhos, coloca sua mãozinha em cima do seu coração, assim ó. Olha para mim antes. Isso, muito bem. Feche seus olhinhos e agora repete comigo. Senhor Jesus, muito obrigada, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário por mim e por toda a minha família. Que o Senhor possa saber que eu reconheço esse sacrifício e que eu aceito o Senhor como o único Salvador da minha vida. Eu te recebo e abro o meu coração para que o Senhor possa morar. Em nome de Jesus, amém. Feliz Páscoa, que Deus possa encher de amor a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.